E o amor é uma palavra muito importante. O amor é uma palavra que nós temos que lembrar todos os dias, né? Às vezes, ou quase sempre, eu tenho que lembrar do amor de Deus na minha vida, né? Na nossa vida. Então, nós vamos ler a carta de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, está lá no finalzinho da Bíblia, né? Antes de Apocalipse. Fácil de achar, né, irmãos? 1 João, capítulo 2. Convido você a ficar de pé em reverência à palavra. 1 João, capítulo 2. Nós leremos aqui do versículo 7 ao versículo 11. Epístola de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículos de 7 a 11. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor nessa manhã para nós. 1 João, capítulo 7, versículo... 1 João, capítulo 1, 2, versículos 7 a 11. Diz assim para nós. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas já se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe por onde vai, porque as trevas lhe cegaram os seus olhos. Algumas versões dizem lhe cegaram o entendimento. Amém? Deus abençoe essa palavra nessa manhã. Pai querido, Deus amado, de bondade e misericórdia, ainda na sua presença estamos, Pai. Já agradecidos por tudo que o Senhor fez aqui nessa manhã, Pai. Obrigado pela escola bíblica que tivemos, pelos ensinamentos que tivemos. Obrigado, Senhor, pelos louvores que já engrandeceu o nosso coração aqui nessa manhã, Pai. Que o Senhor possa receber no seu trono de graça, Pai, o nosso louvor, Pai, a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor, Pai. Obrigado por esta manhã maravilhosa, obrigado pela vida de cada irmão presente aqui nessa manhã, Pai. Que o Senhor esteja abençoando ricamente as pessoas que estão presentes, as pessoas que nos assistem, que seja tudo nessa manhã aqui para a glória e honra do Teu nome. Pai querido, nós te pedimos que o inimigo não tenha nenhum poder, ó Deus, sobre o culto que te prestamos aqui nessa manhã, mas que tão somente o Seu poder maravilhoso e Tua graça venha reinar aqui nesta casa, Pai. É o que nós oramos, na humildade do nosso coração, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Toda a igreja pode dizer amém? Amém. Podeis assentar, queridos. Queridos, abrindo um parênteses aqui, para a nossa reflexão dessa manhã, nós vimos no capítulo 1 de 1 João, se você folhear uma folha para trás, você vai acompanhar comigo aí, que nós vimos que João, ele nos fala, nos ensina sobre o nosso relacionamento com Deus. Porque ele vai dizer lá, em 1 João capítulo 1, versículo 5, na parte B, ele fala que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E ele continua a dizer para nós, lá no versículo 7, quando ele diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas ele diz no versículo 9 que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Amém? É o que ele diz lá. Então, irmãos, como uma carta doutrinária, João escreve essa carta aqui, irmãos, para orientar a igreja como construir um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, ele ensina para nós aqui, nessa passagem que eu citei para os irmãos aqui, ele ensina que nós devemos reconhecer primeiro, né, os nossos pecados, reconhecer que somos pecadores, né, e a partir daí, se nós confessarmos esses pecados, né,
Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Amém, irmãos? Então é isso que João ensinou aqui no capítulo 1. E quando nós somos perdoados pelo Senhor, nós passamos a andar na luz como Ele na luz está. Amém? Por isso, né? Então, fechando parênteses aqui, essa é a mensagem que João ensina para nós no capítulo 1. E aí, voltando aqui para a realidade da nossa mensagem desta manhã, né? No capítulo 2, ele continua falando do versículo 1 ao 6 sobre o nosso amor com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E aí, no versículo 4, versículo 7 em específico, ele vai falar aqui do nosso amor ao próximo. Nós cantamos aqui agora, né? Dá-me um coração igual ao seu, para que eu possa amar o meu irmão. É justamente dessa relação que ele fala aqui. Nós percebemos aqui que no capítulo 1 ele fala sobre o relacionamento vertical, né? Nós com o nosso Deus. E aqui ele fala do relacionamento horizontal, que também faz parte do relacionamento com Deus. Porque ele diz aqui para nós no texto, os irmãos perceberam, que se eu amo a Deus, eu posso fazer o que eu fizer na minha vida, mas se eu não amo o meu próximo, eu estou o quê? Em trevas, né? Foi o que ele disse aqui para nós. Então, irmãos, fazendo uma conexão aqui com a nossa vida, né? Com a nossa realidade, né? Com a nossa relação de amor entre irmãos, né? Muitas pessoas acreditam que amar a Deus é simplesmente uma doutrina que acontece somente dentro da igreja. Outros acreditam que manifestar o amor é apenas um discurso, é apenas falar eu te amo e está tudo certo. Mas João nos ensina aqui, nos mostra que o verdadeiro amor se manifesta na prática, irmãos. Então aqui acende uma lanterna para nós. Se o amor se manifesta também na prática, o termômetro para mim saber se eu estou bem no meu relacionamento com Deus, né, reflete no tratamento de como eu trato o meu irmão. Como é o meu relacionamento com o meu próximo. Então, irmão, João fala de um amor prático. Ele fala aqui não apenas de um discurso religioso ou de uma fala muito bonita, mas ele fala aqui de um amor ao próximo. E a pergunta que sempre fica para nós, que eu fiz para mim também, para me indagar o que eu ia trazer para os irmãos nessa manhã, é como saber se realmente eu estou andando na luz. É o termômetro, irmãos. Como saber se eu realmente estou andando na luz ou se eu estou apenas dizendo que eu ando? Está pegando aí, irmãos? Então é isso. Então a pergunta que fica é essa. Então, para expandir mais um pouco o nosso pensamento nessa manhã, a grande ideia desse texto aqui, sabe qual que é? Andar na luz se evidencia pelo amor verdadeiro ao nosso próximo, aos nossos irmãos. Então a chave disso aqui é o seguinte, a grande ideia, andar na luz se evidencia pelo amor verdadeiro ao irmão, ao nosso próximo. Então, irmãos, no contexto aqui é muito importante, porque João escreveu essa carta, essa epístola, no final do século I, da era cristã. É uma carta doutrinária, ela é muito específica para a igreja, foi valiosa para a igreja do passado e eu creio que é valiosa para nós aqui nessa manhã também. Uma carta foi escrita às igrejas da Ásia Menor que enfrentava falsos mestres, pessoas que estavam ali com uma prosa muito bonita, mas não tinha prática de vida, não tinha prática, não vivia de fato a palavra de Deus. Então foi escrito por João para mostrar que há uma separação muito grande entre o entendimento e a prática. Percebe, irmãos, que nós precisamos saber disso. Às vezes, ou quase sempre, eu e você precisamos lembrar disso, que nós precisamos conhecer a Bíblia, mas nós também precisamos praticá-la. Não precisamos saber muito, irmãos, mas o pouco que eu sei, eu tenho que praticar. Então, era justamente esse o conceito que João trouxe para a igreja da Ásia Menor sobre o conhecimento e a prática. Perceba que a igreja da Ásia tinha muito conhecimento, mas não tinha vida, não tinha prática. Então, era de fato aqui uma relativização do amor cristão. Então, João escreve para confrontar, para confirmar fé, amor genuíno dos crentes naquela época. E o tema central dessa mensagem aqui, irmãos, o amor é evidência visível de quem anda com Cristo, tá? O amor, presta atenção, é evidência visível de quem ama e de quem anda na luz com Cristo. Percebo que quem não tem amor está distante, está precisando rever os conceitos. Então, não é um novo mandamento, em essência, por assim dizer, né? Mas é uma verdade eterna
que dura desde os nossos antepassados, né? É uma verdade eterna que ela se renova a cada dia na nossa vida. Então, os irmãos perceberem, deixa a sua Bíblia aberta aí, eu quero que você olhe para esse texto comigo, nós vamos tirar algumas lições importantes para a nossa vida aí. Então, se os irmãos perceberam aí, nesse texto, nesses 5 versículos que nós lemos aqui, nós temos aqui, perceba aí, que a palavra luz aparece 3 vezes, né? Luz aqui representa comunhão com Deus. A palavra trevas aparece 4 vezes. A palavra mandamentos, 4 vezes. E a palavra ódio aparece 2 vezes. Então, percebam que todas elas mostrando um contraste. Luz e trevas, ódio e amor. Percebam que há vários contrastes no texto que nos ensina muito através do que nós precisamos ser, né? Então, nesses 5 versículos aqui, eu quero discutir com os irmãos aqui 4 verdades que eu e você precisamos saber. 4 verdades importantíssimas que eu e você precisamos saber para a nossa prática, para a nossa rotina diária enquanto cristão aqui. Amém? Percebam que no versículo... A primeira verdade está no versículo 7 e 8. E a verdade é o seguinte: o mandamento é sempre novo. Percebam que ele vai dizer para nós: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivesse. Este mandamento antigo é uma palavra que já ouviste, né? Todavia vos escrevo um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas já vão dissipando e a verdadeira luz brilha. Percebam, irmãos, que existe aqui um jogo de palavras com a palavra mandamento. A palavra mandamentos aparece 3 vezes no versículo 1, no versículo 7, desculpe, e aparece 1 vez no versículo 8. É um jogo de palavras. Percebam que, se nós olharmos lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, lá fala sobre o amor, né? Se os irmãos quiserem ler, vão ler junto lá. Levítico, capítulo 19, volta só aí depois para você voltar na onde nós estamos aqui. Levítico 19, versículo 18, vai dizer assim para nós: não te vingueis, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Perceba que o mandamento já existia, irmãos? É disso que João está falando aqui. O mandamento não é antigo, ele é novo. Ele não é novo, ele é antigo. Desculpe. Mas percebam que há um jogo de palavras aqui justamente para gerar um entendimento para nós. Percebam que a palavra aqui diz para nós que o amor velho é uma ordem que brilha como nova. Percebam que o amor antigo, ele é vida renovada, ele se renova a cada dia na nossa vida. Amém? Percebam que o amor é um amor que nunca envelhece. É um amor que nunca falha, é o amor de Deus, irmãos. Percebam que a confirmação aqui, quando João fala aqui no versículo 2, só para os irmãos entenderem, né? Todavia vos escrevo um mandamento novo. Ele falou antigo e novo, gera um pouco de confusão, né? Mas não é não, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus, quando Mateus escreve 22, capítulo 37 a 39, ele fala lá que Jesus ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Amém. É isso aí que João escreve. Então Jesus faz aqui uma reafirmação do que é o amor. Porque, irmãos, o amor é antigo. Mas para quem não conhece o amor e passa a conhecer agora, é novo, não é? Então é isso que João está ensinando aqui. Vou dar um exemplo para os irmãos aqui, ó. Vou falar para os irmãos que eu comprei um Fusca. Eu comprei um carro novo, comprei um Fusca. O Fusca é novo, irmãos? É algo que já foi introduzido na história. É algo que já existe. O Fusca é mais velho do que eu. Quando eu nasci, o Fusca já existia. Mas para mim, que nunca tive um Fusca, é novo. Então, perceba, irmãos, que para quem não tem amor, é isso que o João está falando aqui, o povo não tinha amor. Eles tinham muito conhecimento, mas não tinha prática, não tinha amor. Então, para quem não tem amor, o amor é coisa nova. É coisa que vai nascer no seu coração, vai te fazer uma nova criatura na presença de Deus. Então, é isso que o João está falando aqui, o amor é novo. Então, percebam que João fala aqui no versículo 8 ainda, irmãos, que quando você conhece o amor, ele fala aqui que as trevas vão se dissipando, vai perdendo lugar, e ele fala que a verdadeira luz brilha. Amém? Os irmãos estão percebendo aí o gancho da história? Então, irmãos, quando nós passamos a amar, as trevas vão embora. Não tem espaço mais para trevas na sua vida.
Porque você agora é diferente, a luz brilha em você, amém? A luz de Cristo está brilhando, está radiante. Então, irmãos, percebam que uma doutrina para essa passagem aqui, para esses 2 versículos, nós podemos extrair aqui nessa manhã um ensinamento aqui, né? A ética cristã nasce na revelação do amor de Cristo no coração do cristão. A ética aqui desse texto aqui, cristã, o ensinamento aqui, é que a revelação, né, a luz brilha em nós, é quando o amor de Cristo começa no nosso coração, no coração de cada um de nós. Aí sim, estamos vivendo conforme Deus deseja. Amém? Percebam, irmãos, que ainda, caminhando aqui, né, o segundo entendimento que nós temos aqui está no versículo 9. Olha comigo aí, aprendemos aí uma coisa muito importante. No versículo 9 aprendemos, irmãos, sobre o perigo da falsa profissão espiritual, de nós falarmos algo que nós não estamos vivendo. Percebam o que ele diz aqui, ó. Aquele que diz que está na luz, olha comigo aí, e odeia seu irmão, até agora está em quê? Trevas. É isso aí. Ele diz aqui, ó, estar na luz, mas odeia seu irmão, está em trevas. Isso aqui, irmão, sabe o que é isso aqui? Isso aqui transmite para nós uma ideia de alguém que tem aquele hábito, sabe, de aborrecer facilmente. Aquelas pessoas que qualquer coisinha faz biquinho. É isso aqui. Percebam que a palavra traduzida no grego aqui, irmãos, significa adelphos, que na transliteração é adelifos, que significa. Então, é literalmente irmão de sangue, tá? Que está falando aqui irmão de sangue. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, ela, especialmente nas cartas, né? Ela tem um sentido amplo e teológico que, na verdade, fala de membros da mesma comunidade. Ou seja, no Novo Testamento, quando você transmite essa palavra para a nossa realidade espiritual, aqui está falando de irmãos, membros da mesma comunidade. E quais são as características desses membros da mesma comunidade? Quais são elas? Quem é membro, quem tem característica da mesma comunidade, confessa fé em Cristo? Sim ou não? Está em comunhão com a igreja? Sim ou não? Participa da mesma vida espiritual? Sim, né? Mantém um vínculo espiritual? Sim. Então, confessa a mesma fé verdadeira e salvadora? Então, irmãos, percebam aqui que se você diz estar na luz, você precisa amar o seu irmão. Essa é a chave bíblica aqui desse texto. Então, percebam que alguém é como alguém que é alvo do amor de Cristo. Percebam que irmãos aqui representa qualquer pessoa que Deus colocou no meu e no seu caminho para a nossa caminhada cristã. Essa é a visão de João aqui nessa carta. Então, qualquer pessoa que Deus colocou na nossa caminhada, na vida cristã, é alvo do nosso amor. É isso que ele está falando aqui. Então, percebam que nós, no nosso resumo teológico, nós podemos relativizar aqui dizendo o seguinte, que irmão significa todo aquele que pertence à família de Deus, especialmente dentro da comunidade cristã. Esse é o significado específico da palavra irmão aqui. Então, em terceiro ponto aqui, a evidência de andar na luz, né, está no versículo 10. Aprendemos a evidência do andar na luz. É isso que é a palavra aqui. Então, percebam que no versículo 10 ele vai dizer para nós, aquele que ama seu irmão, né, isso aqui é positivo, permanece na luz e nele não há nenhum o quê? Tropeço. Não há nenhum tropeço. Percebe, irmãos? Que quem está andando na luz, ele ama o irmão, ele permanece na luz, ele não é causa de tropeço. Percebe, irmãos? Que aqui nós podemos perceber quão grande é a seriedade nossa de sermos cristãos. Viver em comunhão, irmãos, é não ser pedra de tropeço para o meu próximo. É não ser pedra de tropeço para aquele que caminha junto comigo na caminhada com Cristo. Lá em Mateus 18:6, Jesus vai falar muito sério desse negócio. Ele fala sobre se tornar tropeço, aquele que é tropeço para o irmão, aquele que leva o outro irmão ao pecado, é melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e pulasse na profundeza do mar. É isso que Jesus fala, para os irmãos terem noção do que é
ser pedra de tropeço para alguém. Imagina, irmãos, a ira é pecado? Sim ou não? Eu sei o que provoca a ira da minha esposa. Basta eu dizer uma palavra lá que eu provoco a ira dela. Mas a ira dela é pecado, não é? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me prevenir, eu tenho que me vigiar por isso. Qualquer coisa que eu provoco a ira de alguém, talvez um irmãozinho aqui, o mais novo aqui, talvez pode chegar para uma irmãzinha e falar assim, eu te amo, e com isso ele tentar roubar ela da pureza dela. Ele estaria melhor morto, viu, irmãos? Conforme Jesus fala em Mateus 18. Melhor pendurar uma pedra no pescoço e pular no mar. É isso que Jesus fala para nós. Então, irmãos, perceba a seriedade de ser pedra de tropeço. Eu tenho que vigiar, irmãos, todo o tempo. Eu tenho que pedir a Deus que tenha misericórdia de mim, todos os dias, todos os momentos. Porque, irmãos, é muito sério isso aqui que nós estamos falando aqui. Então, assim, viver em comunhão é amar e não ser pedra de tropeço. Cuide da sua vida para que você não seja pedra de tropeço para ninguém. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, aqui, se o terceiro aprendizado aqui, nós aprendemos a andar na luz, o quarto aqui, ele fala no versículo 11 para nós. Ele diz para nós, aquele, porém, que odeia seu irmão está em trevas. Anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram o entendimento. Irmãos, a palavra treva aparece 3 vezes aqui. Percebam que aquele, porém, que odeia seu irmão está em trevas, anda nas trevas, está cego, não sabe para onde vai, porque a cegueira, as trevas lhe cegaram o entendimento. Percebe, irmãos? Viver nas trevas, o ódio conduz a trevas. Percebam que viver nas trevas é viver distante de Deus. Percebam que a pessoa anda sem direção. Aqui o texto fala para nós que não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. Cegueira espiritual progressiva. Ignorância espiritual. Percebam que há muitas pessoas que são PhDs, têm formação do mundo, conhecem muito, mas se não conhece a palavra de Deus, não conhece as orientações que Deus tem para nós, ele é um grande cego espiritual. Percebe, irmãos, que o ensinamento que nós podemos tirar aqui, né? O ódio produz cegueira e afastamento de Deus. Irmãos, se há alguém que tem um ódio aí, ódio é como se fosse uma ferida inflamada, aberta, que não fecha nunca. Sabe o que precisa fazer? Espremer o pus da ferida e medicar aquela ferida para que ela seja curada, fechada, sarada. Estão entendendo? Se existe ódio, se existe rancor, tem que ser curado, irmãos, tem que ser tratado. Percebam que nós terminamos aqui o 4º ponto, mas quando nós falamos da teologia bíblica dessa passagem aqui, nós percebemos que Deus é luz. Não há nele trevas nenhuma. Percebemos que Cristo é luz verdadeira. É uma revelação plena para cada um de nós. Percebam que a fé autêntica produz amor. Revela a pessoa do Senhor Jesus Cristo em nós. Cada dia nós temos que correr atrás de ser igual a Jesus, igual ao Senhor, para que nós possamos construir, ser cada dia uma pessoa melhor. Então, a santidade e o amor e o perdão inclui relacionamentos restaurados. Quantos relacionamentos quebrados existem na nossa caminhada? Perceba, irmãos, que as trevas, elas afetam o nosso entendimento e a nossa conduta. Então, não existe comunhão com Deus sem amor ao irmão. Isso aqui, irmãos, é um princípio teológico central para nós. Não existe comunhão com Deus sem amor ao nosso irmão. Princípio central teológico. E aí, irmãos, João, quando escreve isso aqui, João estava com seu coração triste por ver a igreja viver dessa forma aqui, né? Uma igreja que professava muito bem, que tinha uma retórica muito boa, que falava muito bem, mas não tinha prática nenhuma. Então, qual era a esperança de João? Ele esperava que o povo reagisse, né, a essa palavra, né, a essa fala. Então, ele esperava que o povo rejeitasse, né, espiritualmente, a espiritualidade somente intelectual. Irmão, é muito bonito eu vir aqui na igreja, né, chegar aqui, cumprimentar os irmãos, mas se não tem amor no meu coração, eu estou vazio. Intelectualidade não leva ninguém no céu, não, irmãos. Infelizmente, andar bonito é legal.
bonito a pessoa andar bem vestida, né? Está bem cuidado. Mas se eu não tenho amor, irmãos, eu sou vazio, não sou nada. Então, a nossa relação com Deus é acompanhada por uma prática. Eu falo que amo o irmão, mas no meu coração eu amo de verdade, sabe? Ou então eu não falo, irmão, você prefere não falar. Jesus ensinou. O amor é incondicional. Às vezes eu e você pensamos que o amor tem que ter uma troca, né? Amar porque sou amado. Mas aqui João esperava da igreja lá, né? Que eles discernissem aquela prática dos antigos lá, dos falsos profetas e vivessem um amor verdadeiro, né? Porque a árvore que produz fruto, ela é conhecida pelo fruto que ela produz, né, irmãos? Nós sabemos disso. Então João confronta aqui, né? Na verdade, quem sabe muito, mas ama e vive pouco. É isso que João confrontava aqui naquela época as igrejas, né? Pessoas que tinham muito conhecimento, mas viviam pouco. Então, para a igreja de hoje não é diferente, não, irmãos. Para nós hoje aqui a resposta é a mesma. O João espera de cada um de nós. Então, eu esperava aqui, nós precisamos avaliar o nosso relacionamento à luz do Evangelho, irmãos. Nós precisamos avaliar a nossa vida, né? Se há algo diferente do que nós comentamos até aqui, irmãos, alguma coisa precisa ser mudada. Irmãos, abandonar o ódio, o ressentimento, a indiferença. Irmãos, nós precisamos clamar a Deus por misericórdia, que Deus nos visite com o seu poder, com o seu Espírito Santo, para que nós possamos assim, né, amar, né, pedir a Deus que nos inflame, que inflame o nosso coração, porque nós podemos ser pessoas diferentes, pessoas transformadas, pessoas lavadas verdadeiramente no sangue do Cordeiro. Não ser um crente de aparência, mas um crente de verdade, em espírito e verdade. É isso que João esperava e espera de cada um de nós aqui nessa manhã. Percebe, irmãos, que a prática do amor, ela é sacrificial, ela é constante e incondicional. Eu não posso esperar o amor só para quem me ama. Eu tenho que amar a todos incondicionalmente. Eu tenho que me esforçar rumo a isso aí. Então, andar na luz é viver em amor. Amém? E nós podemos aqui dar até um exemplo, né? Imagina, irmãos, 2 irmãos aqui da igreja estão no mesmo conflito. Imagina, hein? Vive o mesmo conflito, né? Nós somos humanos, né, irmão? Temos conflito, não temos? Pois é. 2 irmãos estão no mesmo conflito. Um guarda mágoa e evita o irmão. O outro busca reconciliação, perdoa, pede perdão a Deus e reconcilia. Irmão, esses 2 aqui estão dentro da igreja. Percebe? Que o conflito aconteceu. Um buscou reconciliação, o outro evitou. Percebe que as 2 pessoas estão dentro da igreja e tiveram comportamentos diferentes? É assim, eu estou errado aqui, irmãos? Não é verdade? Ou não existe aqui na nossa igreja isso? É justamente isso. Então, ambos frequentam a mesma igreja, a diferença está aqui, sabe o que é? Não é no culto, não. Está aqui no amor vivido fora do culto. Eu vivo um amor independente, irmãos. Independente da minha vontade, mas dependente da vontade de Deus. Então, a aplicação que fica para nós aqui, né? O amor revela se estamos na luz ou nas trevas. Não há como negociar isso, irmãos. Isso é inegociável. Se é algo que você pode negociar na sua vida, o amor, você não tem como negociar ele, não. Ele é inegociável. Percebam que nós podemos tirar aqui desse texto também algumas lições práticas. Vamos falar da nossa vida pessoal. Irmãos, quantos ressentimentos maltratados existem na nossa vida? Já parou para pensar? Falta de amor, falta de perdão. O amor suporta tudo, né? Nós podemos ver isso lá em Coríntios, né? O amor suporta tudo. Mas ainda existe no coração de muita gente falta de perdão. Às vezes, palavras duras justificadas, também falta de amor e falta de perdão. E quando nós olhamos para a família, qual a aplicação que isso tem para a família? Relacionamentos quebrados. Irmãos, quantos relacionamentos estão quebrados por falta de amor e perdão? Muitos. Às vezes as pessoas se apresentam bem,
fora da porta da casa, da porta para fora, mas quando entra dentro de casa é um dormindo em uma cama, outro na outra, é tudo desencontrado, tá? Então, assim, sabe o que é isso? Amor, relacionamento quebrado dentro da família, às vezes com o pai, um marido, esposa, esposa, marido, filho com o pai, filho com a mãe. Então, perceba, irmãos, que dentro do casamento, né, existe dois amores. Não sei se o irmão já passou para analisar isso. Eu amo minha esposa como casal, que é o casal do amor, e eu amo ela como minha irmã, então ela é minha irmã em Cristo. Então, o casal, o casamento tinha que ser a coisa mais foda do mundo. Porque tem dois amores ali em jogo, né? Tem o amor do casal e o amor como irmão, né? Já pararam para pensar nisso? Que existe um amor fortalecido dentro do casamento? Que bênção que é, né, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Então percebam que é falta de graça e de perdão, irmãos, dentro da família. Por isso que as famílias estão se destruindo, né? Agora, e dentro da igreja? Falamos aqui da vida pessoal, da aplicação para a vida pessoal, aplicação para a vida familiar, e agora dentro da igreja, hein? Quantas divisões silenciosas, né? Às vezes o irmão passa para o outro e nem olha, nem cumprimenta. Já vê de longe assim, ó, aquele irmão ali, já vou passar lá no cantinho. É assim. Divisão silenciosa. Conflito interno dentro da igreja. Nós somos seres humanos, mas não tem tratamento, não tem tratativa. Um irmão fica virando a cara para o outro aí, fazendo biquinho. Não cumprimenta. Isso não acontece aqui não, né, irmãos? Eu acho que não, né? Aqui não acontece não. A Igreja Batista, graças a Deus, isso não tem aqui. Então, assim, são conflitos simples, irmãos. Até, vou dizer que vou mais longe aqui, né? Às vezes até para você mandar uma mensagem para o irmão, você tem que pensar o que você vai escrever. Você pode ganhar um inimigo num minuto. Então, irmãos, nós temos que ser mais maduros, né? Nós somos crianças, mas não, somos maduros. Nós temos que aprender a absorver isso aí com amor. Doeu, mas eu perdoo a si mesmo. Tem que ser cristão sério, cristão comprometido com a verdade. Então, irmãos, dentro da igreja também tem diferença espiritual. Falta comunhão verdadeira. Irmãos, falsidade, infelizmente é uma palavra triste falar, mas falsidade existe também. E a pergunta-chave que fica para nós aqui, para a gente encerrar o culto aqui, será que existe alguém que diz amar a Deus verdadeiramente, mas se recusa a amar o seu próximo? Será que existe? Quero que você leia para você essa pergunta. Será que existe alguém que diz que ama a Deus verdadeiramente, mas ainda se recusa a amar aquele irmãozinho que você acha que é chato? Ele é insuportável. Não dá para suportar ele, né? Mas percebam que você também não é perfeito, não. E Deus te ama do mesmo jeito, né? Percebe? Então, irmãos, caminhando para o final aqui, né? Resumo. Resumo doutrinário. Luz, trevas. É para refletir. Amor, ódio. Verdade e engano. Perceba aí. A advertência final que fica para nós aqui no final do culto. Quem ama anda na luz, não é isso? Quem odeia anda onde? Nas trevas. Ainda que ele fale bonito, né? Ainda que ele tenha uma prosa muito bonita, mas está andando nas trevas. Perceba que há um convite para nós aqui nessa manhã. Para mim e para você. Arrependimento relacional. Palavra bonita, né? Arrependimento relacional. Estou parecendo um consultor aqui, né? Mas é verdade, irmãos. Sabe o que é arrependimento relacional? É sair das trevas agora e voltar para a luz. Tem algum ressentimento com alguém aqui? Vou lá agora, irmão, me perdoa, eu te perdoo, eu te amo em Cristo Jesus, você é importante para mim, nós vamos para a glória junto, amém? Amém. É isso aí. Arrependimento relacional. Segundo ponto aqui, reconciliação sincera, né? Chegar para o irmão lá, eu te perdoo, tá? Vai com Deus. Não. Arrependimento sincero, reconciliação sincera, irmãos. É isso que Deus quer de nós. No vulgar aqui, irmãos, é como eu disse aqui, é espremer a ferida, é espremer o pus ali junto, ali chorar junto, orar junto e confirmar ali o que Deus tem de bom para nós. É isso. E aqui, o último ponto aqui é compromisso com o amor cristão
incondicionalmente, assim como Jesus amou. Jesus amou, irmãos, aqueles que estavam crucificando ele. Ele declarou amor lá na cruz, para quem estava fazendo mal para ele. Percebe que dificuldade que é para nós fazer isso? Mas esse é o exemplo que ficou para nós. É o exemplo que Jesus deixou para mim e para você. Amar incondicionalmente. Então, irmãos, que o amor de Deus, sabe o que é? Quero encerrar aqui. Ele é contínuo, ele é constante, ele é absoluto. Sabe por quê? Porque Deus ainda não perdeu a esperança, irmãos, de que eu e você sejamos restaurados. Deus não perdeu a esperança de que nós nos voltemos para Ele com amor e sejamos restaurados. Irmãos, que Deus nos ajude. Tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa caminhada rumo a ser igual a Cristo. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai querido, Deus de bondade, Senhor da glória, Todo-Poderoso, conduz-nos, Senhor, nesta manhã do ódio, das trevas, para o seu amor e para a maravilhosa luz, Pai. Permita, Deus, que nós possamos ser transformados pelo teu amor, pela tua misericórdia, assim como o Senhor Jesus deixou o exemplo para nós, Pai, de amar incondicionalmente, amar verdadeiramente, amar sem fingimento. Que o Senhor possa nos dar essa alegria, Pai, de continuar caminhando a nossa vida cristã, mas com esse amor verdadeiro que só o Senhor pode proporcionar em nós através do seu Santo Espírito, Pai. Ó Senhor, nós te clamamos pela tua misericórdia, Pai, que o Senhor nos visite nesse tempo, Pai. Nos visite com teu amor, com a tua misericórdia. Senhor, que o Senhor possa inflamar o nosso coração para que nós saiamos da pequenez que somos, que saiamos dessa vida que às vezes levamos uma vida de imaturidade, Pai, e sejamos crentes maduros, ó Pai. Sejamos pessoas transformadas, pessoas que sabem a importância que o Senhor dá para o relacionamento com nossos irmãos, Pai. Pai querido, nós queremos dizer, Pai, que queremos ter um relacionamento especial com o Senhor. Nós colocamos o nosso coração nas tuas mãos aqui nessa manhã, Pai. Mas nos ajuda também, Pai, a construir um relacionamento verdadeiro com os nossos próximos, Senhor Deus. O nosso irmão, aquele que o Senhor colocou na nossa vida para caminhar junto na fé cristã, Pai. Nos ajude, Pai. Nos faça cada dia melhor, Pai. Nos dê capacidade de perdoar, capacidade de amar, capacidade de contribuir verdadeiramente com aquilo que o Senhor deixou de bom para nós, Pai. Nos ajude, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. E nos dê um dia de paz. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. É o que nós oramos nessa manhã, com o perdão dos nossos pecados.